Meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Vocês que me acompanham pela internet, pelas nossas lives. Hoje queremos conversar mais uma vez sobre aquilo que a igreja coloca para nós na liturgia deste domingo. E o tema básico da liturgia é exatamente a importância do domingo, que no Antigo Testamento era o sábado, ok? Então nós queremos nesta conversa de hoje explicar, né? Porque agora domingo, não mais sábado, o que é importante no domingo, o que a igreja nos recomenda no domingo, ok? Muito bem, vamos pedir a Deus a sua graça, vamos pedir ao Senhor a sua bênção, para que a gente possa fazer aqui uma boa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, pedimos a vossa luz, a vossa bênção para todos nós que estamos agora neste momento reunidos em nome de Jesus. Que a nossa Mãe Santíssima, que sempre nos acompanha e sempre intercede por nós, reze por nós neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Estou vendo aí a Francisca, Mércia, muito boa noite a todos vocês, Eliana Retori, Bárbara Martins. É uma alegria podermos nos reunir mais uma vez para uma meditação sobre aquilo que a igreja coloca para nós no domingo. E eu quero começar, né, com a primeira leitura que a igreja coloca para nós nesta missa de hoje, de amanhã, tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 até 15. O livro do Deuteronômio é chamado a Segunda Lei, né? É um texto que foi encontrado no tempo, né, mais ou menos por volta do ano 620 a.C., né, do tempo do rei Josias, e que, né, propiciou, inclusive, uma renovação espiritual para o povo judeu, uma reforma espiritual do rei Josias. E o texto diz assim: assim fala o Senhor, guarda o dia de sábado para santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. Quer dizer, é uma lei de Deus, né? Inclusive está lá no terceiro mandamento que Deus deu para Moisés, guardar, né, para eles o sábado, né, que para nós hoje é o domingo. Trabalharás 6 dias e neles farás todas as tuas obras. Aí uma coisa muito importante, né? Deus propõe o descanso no domingo exatamente porque ele manda trabalhar. Para quem não trabalha os 6 dias da semana, então o domingo não tem sentido em termos de descanso, porque descanso é para quem trabalha. Porque o trabalho Deus colocou para o homem como meio do homem completar a obra de Deus, né? É muito importante entender isso, né? O trabalho Deus nos deu para que nós completássemos a sua obra e, ao mesmo tempo, tirássemos o nosso sustento. Tirar o sustento da terra, né? E, ao mesmo tempo, né, completar a obra de Deus. Você já reparou que Deus, ele nos deu a terra, mas ele não construiu uma casa, Deus não construiu um edifício, Deus não fez um automóvel, um avião. Não, ele deixou para o homem. E isso engrandece muito a Deus, é muito importante entender isso. Quando o homem usa dos talentos que Deus lhe deu, sobretudo a inteligência e as mãos, para construir o mundo de Deus, né? Então é pelo trabalho que isso acontece. Então Deus diz para o homem: você vai trabalhar 6 dias e no 7º dia você vai descansar. E aí ele diz aqui: o 7º dia é o do sábado, o dia do descanso destinado
dedicado ao Senhor teu Deus. Então, é muito clara a leitura. O dia do sábado é um dia do descanso, mas é um descanso em honra de Deus. Porque lá no Gênesis, capítulo 2, versículo 2, diz que Deus criou o mundo em 6 dias e depois, no 7º dia, Deus descansou. É claro que Deus não se cansa, né? Esse sentido figurado de dizer que Deus descansou, quer dizer o quê? O homem deve ter aquele descanso eterno em Deus. Esse é o sentido que a igreja coloca, né? Do sentido último do descanso do 7º dia. Quando o homem, então, depois de trabalhar toda a sua vida aqui nesse mundo, então ele descansa em Deus, né? Então, o domingo já é uma prefiguração deste descanso eterno em Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem algum de teus animais, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades, para que assim teu escravo e tua escrava repousem da mesma forma que tu. Então, Deus quer o descanso do sábado para todos. Não é só para o patrão, mas também para o empregado. Ele quer que descanse até os animais. Não é? Quem sabe aquele animal que trabalha pesado a semana inteira, quem tem aquele cavalo que usa a semana inteira, numa carroça, numa charrete, não sei, ou outros tipos de animais, dê a eles um descanso também no sábado. Não é? Depois ele diz, uma coisa interessante aqui, que não só esse é o sentido, mas também ele coloca um outro sentido, que é o seguinte, né? Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Então, interessante. Você vê aí 2 conotações em relação ao sábado para o judeu. Primeiro, a gente encontra no livro do Gênesis, né? Deus descansou e quer que o homem descanse. E uma segunda conotação que a gente encontra no livro do Êxodo, né? Ele diz assim, é por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Por quê? Porque vocês foram tirados lá da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida. Okay? Então tem esse sentido também para o domingo, para o sábado, né? Celebrar a nossa libertação. Celebrar o quê? A nossa Páscoa. Né? O que para os judeus era aquela travessia do Mar Vermelho para a terra prometida, para nós é o quê? É a Páscoa. Né? Nós estávamos todos escravizados pelo demônio por causa do pecado original, mas o Cristo morreu na cruz, ofereceu a sua vida, ofereceu seu sacrifício em oblação, para que nós fôssemos libertados, né, da escravidão do demônio. É por isso que quando se batiza uma criança, em que ela participa da morte e da ressurreição de Cristo, nas águas do batismo, é por isso que ali nós renunciamos a Satanás. Né? Por quê? Porque a Páscoa é esta libertação do pecado, da escravidão do pecado, da morte, do inferno. Então, o domingo também tem esse sentido, de celebrar essa nossa libertação. Por isso que a igreja colocou, então, o domingo como o dia santo. Por quê? Porque é o dia da ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo que nos dá essa libertação que para os judeus era a passagem lá do Mar Vermelho. Ok? Então, note bem, há 2 conotações teológicas muito importantes que a primeira leitura coloca para o domingo. Primeiro, um tempo de descanso, que Deus trabalhou 6 dias, né, como se fosse assim um artesão, e descansou no 7º dia. Quer que o homem descanse. Ou seja, o homem que foi criado por Deus, Deus conhece o homem e sabe que o homem precisa descansar. O Dr. Scott Hahn, num dos seus livros, ele conta uma história muito interessante. A história é a seguinte, ele conta que durante a Segunda Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos entrou na guerra, foi preciso aumentar muito a produção de armas, a produção de munição para a guerra. Então, muitas fábricas de arma fizeram os empregados trabalhar no domingo, também, sem parar, semana após semana. Mas algumas fábricas não, algumas fábricas pararam no domingo. E qual foi a conclusão depois? A conclusão foi que as fábricas que pararam no domingo
tiveram uma produtividade maior do que as fábricas que não pararam no domingo. Muito interessante isso. Ou seja, o descanso, ele restabelece a energia e o trabalhador vai trabalhar com mais ânimo, com mais vontade, vai trabalhar descansado. Então, até economicamente, né, é importante parar no domingo, ok? Depois eu quero refletir aqui um pouco sobre aquilo que o Catecismo da Igreja Católica fala para nós sobre o domingo. Porque o Catecismo, a gente sabe, ele não é um documento novo. O Catecismo, ele é uma síntese de todos os documentos anteriores. Ele é um compêndio, né? E faz a interligação entre eles. Bom, na segunda leitura, a Igreja canta o Salmo 80, né? Não na segunda leitura, no Salmo responsorial, o Salmo 80. Exultai no Senhor a nossa força. Ou seja, o domingo é se voltar para Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus a nossa força. Cantai salmos, tocai tamborim, harpa e lira suaves, tocai. Na lua nova soai a trombeta, na lua cheia, na festa solene. Ou seja, o salmista convida o judeu a, no sábado, louvar a Deus, bendizer a Deus. E nós também. É o dia da Santa Missa, é o dia do louvor a Deus. Não é? Porque isso é costume em Jacó, um preceito do Deus de Israel, uma lei que foi dada a José quando o povo saiu do Egito. Ele volta a relacionar aqui o sábado com o Egito, a saída do Egito. Eis que ouço uma voz que não conheço. Aliviei as tuas costas de teu fardo. Cestas pesadas eu tirei de tuas mãos. Na angústia a mim clamaste e te salvei. Ou seja, o salmista faz o judeu lembrar dos benefícios de Deus que ele precisa agradecer exatamente nas grandes festas, sobretudo, né, no sábado. Ele diz, em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito eu te arranquei. Então, vejam que o texto é sempre correlacionado também à libertação do Egito. Eu sou teu Deus, eu libertei você, não busque outro Deus. Para nós é uma lição muito importante. Nós também não podemos ficar correndo atrás de outros deuses. Meus irmãos, a felicidade está no Deus verdadeiro. A nossa vida, né, será uma vida feliz se nós vivermos em Deus, no Deus verdadeiro. Não trocar o Deus verdadeiro por deuses falsos. Quais são os deuses falsos deste mundo de hoje? Você conhece muito bem. É o poder, é a vanglória, é o orgulho, é a soberba, é o querer aparecer, né? É o Deus, né, da vanglória. Depois o Deus do prazer. É o prazer da comida a qualquer custo, a gula, é o prazer do sexo fora do plano de Deus, né? É o prazer, o sexo simplesmente como um fim de prazer, né? Não como um meio de manifestação de amor e de geração dos filhos também. E depois, né, o Deus da ganância, o Deus do poder, o Deus do dinheiro. Esses são os três deuses modernos, os três deuses falsos aos quais nós prestamos uma idolatria. É a soberba, a vanglória, o orgulho, não é? A busca do prazer como um fim, seja do sexo, seja da comida, né? E também a ganância, a cobiça, né, que faz tanto mal. São Paulo dizia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não fala que é o dinheiro a raiz de todos os males, ele fala o amor desapegado ao dinheiro, o amor desenfreado ao dinheiro. Meus irmãos, uma coisa mais triste que existe no mundo é a pessoa que só pensa em dinheiro. Ela engana os outros, ela faz trapaças, né? Ela, né, dá tombo nos outros. É uma coisa muito triste, porque o Deus é o dinheiro. Então, o salmista aqui coloca, porque eu sou teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Não busca outro Deus. Né? Depois, temos aqui a belíssima carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo, na primeira carta de São Paulo, capítulo 4, que vai do versículo 6 até 11. Né? São Paulo sempre é aquele apóstolo que escreve muito com poucas palavras. É impressionante como São Paulo tem um poder assim de síntese, né, daquilo que ele ensina. Então ele fala assim, irmãos, Deus que disse,
do meio das trevas brilhe a luz. É o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Então, Deus que faz, ele diz, das trevas brilhar a luz, esse Deus faz, brilhar para nós a face de Cristo, a beleza de Cristo, o rosto de Cristo, que a gente encontra nos evangelhos, que a gente encontra nos ensinamentos da igreja. E aí São Paulo fala uma coisa muito interessante, né? Trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Essa colocação de São Paulo é muito forte, meus irmãos. Trazemos esse tesouro em vasos de barro. Ou seja, nós somos como vasos de barro. Vaso de barro, você sabe, quebra à toa. Não é como um vaso de plástico, um vaso de metal, não. O vaso de barro caiu, quebrou. Então, São Paulo fala que nós trazemos um tesouro, mas esse tesouro está em vaso de barro. Ou seja, é preciso tomar cuidado. Qual é esse tesouro que nós trazemos em nós? Meu Deus, somos filhos de Deus. E São João diz, somos de fato. Não é? Depois temos a imagem e semelhança de Deus. Por que nós temos tantas coisas que os animais não têm? Né? A inteligência, a liberdade, a vontade, a memória, a consciência, né? A capacidade de amar, cantar, chorar, sorrir, projetar, induzir, deduzir, analisar. Que coisa maravilhosa somos nós. Mas por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. O Papa João Paulo II disse que quando Deus nos fez, Ele nos fez da melhor maneira possível. Por que melhor da maneira possível? Porque Ele nos fez semelhante a Ele. Deus olhou para Ele, Deus como que olhou no espelho e disse, vou fazer o homem e a mulher assim, como eu. Que coisa maravilhosa. Não é? Ele não olhou um modelo de fora. Normalmente, quando você vê um artista, um pintor, um escultor, querer fazer uma imagem, alguma coisa, ele olha um modelo, não é? E copia o modelo. Deus não. Deus não usou um modelo de fora, Deus entrou dentro dele, diz o Papa. Entrou dentro dele e nos fez. Por isso nós somos um tesouro. E que tesouro, meus irmãos. Quanta coisa maravilhosa o homem e a mulher pode fazer, não é? É pena que usando o mal da liberdade, é pena que usando o mal da inteligência também faz muita coisa errada, porque Deus nos deu a liberdade. Porque sem a liberdade nós não seríamos imagem e semelhança a Ele, mas deu a inteligência. E deu a consciência que diz para nós, faça o bem, evite o mal. Então trazemos esse tesouro, mas São Paulo fala, em vasos de barro. Cuidado. Aí ele fala por quê que nós somos assim fracos, né? Todos nós somos fracos. Pobre daquele que se acha forte. Pobre daquele que se acha autossuficiente. Né? Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada. Então, esse vaso de barro que nós somos, meus irmãos, São Paulo diz aqui, por que Deus fez assim? Para que todos reconheçam que esse poder extraordinário que existe em nós vem de Deus e não de nós. Ou seja, o que você tem de talento, o que você tem de dom, não só, eu digo, a inteligência, a liberdade, vontade, consciência, memória, não, mas esse dom extraordinário que você tem, por exemplo, de, não sei, de cantar, de jogar algum esporte, ou de pintar, ou de desenhar, ou de pregar bem. São Paulo diz aqui, né, para que todos reconheçam que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós. É muito importante. Aí, meus irmãos, é a humildade. A humildade é reconhecer que tudo que nós temos de bom, fazemos de bom, vem de Deus. Não somos nós que geramos isso em nós, não, é Deus. São Tiago diz lá na carta dele, todo dom perfeito, toda dádiva boa desce do Pai do céu. Por isso, meus irmãos, a coisa mais triste que pode acontecer na vida de uma pessoa é a pessoa ser orgulhosa, a pessoa ser soberba, a pessoa ser vaidosa.
né? Santa Catarina de Sena dizia, não seja um ladrão da glória de Deus. Não seja um ladrão da glória de Deus. Só a Deus a honra, só a Deus a glória, só a Deus o louvor. Nós não merecemos aplauso nenhum, de jeito nenhum. Santo Agostinho dizia assim, eu prefiro que vocês me critiquem do que vocês me aplaudam. Porque quando vocês me aplaudam, eu posso ficar orgulhoso. Mas quando vocês me criticam, eu me corrijo e me torno melhor. Sabe, é uma grande lição. É claro que nenhum de nós gosta de ser corrigido, né? Nenhum de nós gosta de ser criticado, ainda que a crítica seja construtiva, seja uma crítica amorosa, nós não gostamos. O nosso ego, ele grita, né? Ele se revolta. Mas Santo Agostinho ensinava para nós, prefiro a crítica boa do que o aplauso, porque a crítica me faz crescer. Então São Paulo diz, né? Somos um vaso de barro, temos que tomar cuidado, meus irmãos. Ele fala, quem se acha firme, cuidado para não cair. E muitos, meus irmãos, caem. Exatamente por quê? Porque não se escora em Deus. Nós temos, meus irmãos, que viver 24 horas do dia sustentados por Deus. Porque São Pedro fala, o demônio ruge ao redor de nós como um leão, buscando a quem devorar. Ou seja, fazer a gente pecar. Tudo que o demônio quer é fazer a gente pecar. Porque pecar, o que é? É ofender a Deus, é romper com Deus. A grande sede do demônio é fazer a gente brigar com Deus. E como é que a gente briga com Deus? Pelo pecado. Então ele fala, o demônio ruge ao redor de nós, como um leão, né? Buscando a quem devorar. Mas o próprio São Pedro diz, né? Se nós estivermos com Deus, ele nada pode contra nós. Né? Não pode. Né? São Paulo fala, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Okay? Então, essa lição de ser um vaso de barro, né? E por que o povo antigo usava essa expressão, o barro do oleiro, né? Até fizeram aquela música tão bonita, né? Eu sou como um barro nas mãos do oleiro, né? Rompe minha vida, faz-me de novo. Né? Porque o oleiro, quando ele fazia o vaso de barro, e por que ele fazia vaso de barro? Porque era a matéria-prima que eles tinham. Antigamente, os antigos não sabiam trabalhar com plástico, não sabiam trabalhar com vidro, não sabiam trabalhar com outras coisas, trabalhavam com o barro. O barro era natural. Né? E ele moldava o barro no torno, mas quando aquele vaso saía errado, ele desmanchava tudo e começava de novo. Ou seja, o barro é submisso ao oleiro. Assim como nós devemos submissos a Deus. Né? O vaso de barro, ele não reclama do oleiro. Ele deixa o oleiro trabalhá-lo. Né? O oleiro pega o barro, amassa o barro, tira a sujeira do barro. Né? Depois ele molda o barro, o vaso. Depois ele põe o vaso no forno para ser cozido, para ser temperado, para ficar forte. Olha, esse barro que nós somos, meus irmãos, Deus faz tudo isso com a gente. E a gente não deve se desesperar, nem se desencantar, não. É porque Deus quer que a gente seja um vaso de barro, mas um vaso bonito. Né? Então, São Paulo diz aqui, continua dizendo, somos afligidos de todos os lados. É o barro, é o barro do vaso, né? Que passa por todas essas aflições, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. Meus irmãos, quanta coisa importante São Paulo diz aqui. Né? Somos afligidos de todos os lados. Sabe, São Paulo dizia, é preciso sofrer muito para entrar no céu, para ganhar a vida eterna. Nós sofremos mesmo, meus irmãos. O sofrimento é para cada um de nós, assim como o pão de cada dia.
Mas a gente não se desespera por causa disso, não. São Paulo fala que somos afligidos de todo lado, mas não vencidos pela angústia. Porque a graça de Deus em nós permite que a gente não entre numa angústia, né, desesperadora. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Né? A esperança em Deus. Temos em nós o Espírito Santo. Somos templo da Santíssima Trindade. Perseguidos, mas não desamparados. Deus não nos desampara. Derrubados, mas não aniquilados, não vencidos. Por toda parte, e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus. Interessante que São Paulo diz, nós trazemos em nós os sofrimentos mortais de Jesus. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Olha, o corpo de Cristo sofre junto com Cristo. Não é? São Paulo fala lá na carta aos Colossenses, Colossenses 1:24, né? Completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos os membros da igreja, os membros do corpo de Cristo. Então, São Paulo fala, né? Por toda parte, sempre levamos em nós os mesmos sofrimentos mortais de Jesus. Mas que coisa bonita, né? Para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. Então está aí, meus irmãos, o motivo que a gente não pode se desesperar no sofrimento, se angustiar. Porque São Paulo diz aqui uma coisa muito importante, na medida que nós, ele fala assim, né, passamos por essas provações que são também de Cristo, ele fala, mas também a vida de Cristo será manifestada em nossa natureza mortal. Né? Sofremos as dores do próprio Cristo, mas também a vida do próprio Cristo se manifesta em nós. Ok? Todos os amigos de Deus, meus irmãos, sofreram muito, e sofrem muito, mas não são tristes, não são desesperados, não são angustiados. Por quê? Porque a vida de Cristo se manifesta neles. Você está vendo aqui atrás de mim uma imagem de Madre Teresa de Calcutá. Eu gosto tanto dessa imagem, eu gosto tanto dessa santa, né? Santa Teresa de Calcutá. Viveu uma vida inteira para Deus, para os pobres, aqueles mais miseráveis da Índia, de Calcutá e até de outra cidade. Mas era uma pessoa alegre, uma pessoa que vivia, ela não existia para ela, né? Aquela coisinha pequena, enrugadinha, mas que isso foi até prêmio Nobel da Paz, né? Então, São Paulo fala, né? É importante isso, né? Ele diz, por toda a parte sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. A vida de Jesus, meus irmãos, é manifestada em nós quando a gente também carrega as dores de Cristo. De fato, São Paulo diz, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte. Olha o que ele diz, continuamente somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nós. Paulo insiste isso 2 vezes. A vida de Jesus é manifestada em nós. Bem, aí nós temos então a segunda leitura. Vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho de amanhã, também é muito interessante. O Evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 2, versículo 23, até o capítulo 3, versículo 6. Marcos 2, 23, até o capítulo 3, versículo 6. Ele fala que Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado, não é? E o sábado para o judeu não podia fazer quase que nada, porque os fariseus levaram o sábado a um rigorismo que se tornou uma coisa assim angustiante, escravizante, né? Bom, então, eles estavam passando por um campo de trigo, né, no sábado, e os discípulos começaram a arrancar algumas espigas de trigo enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram para Jesus, olha, por que eles fazem isso em dia de sábado, que não é permitido? Aí Jesus então começa a recolocar as coisas no lugar, né? Ele diz, por acaso nunca lestes que o rei Davi e seus companheiros fizeram o que fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome?
Como ele entrou na casa de Deus, no templo em que Abiatar era o sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. Opa, ele está mostrando isso, né? Já o sacerdote Abiatar, que era lá do tempo de Davi, ou seja, 1000 anos antes de Jesus. Não é? Davi, fugindo de Saul, que o perseguia, o queria matar com seus companheiros, não é? Eles não tinham o que comer, entraram no templo e comeram os pães da proposição. O que eram esses pães da proposição? Esses pães da proposição eram 12 pães que ficavam no templo, né, num lugar muito especial, no altar, e representavam as 12 tribos de Israel. Quando esses pães eram trocados, só quem podia comer eram os sacerdotes, que prestavam serviço no templo. Mas o rei Davi chegou ali, não é? Ele que não era sacerdote, com seus companheiros, comeu os pães da proposição e deu também para os companheiros. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, a lei de Deus é importantíssima, né? Mas a dignidade do homem, né, é importante. Né? Então Jesus diz para eles aqui, né, depois, no entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Bom, aí, meus irmãos, Jesus está mostrando a sua divindade. Aí, quando ele fala, o Filho do Homem é também Senhor do sábado, aí ele está se pondo realmente como Deus, como um legislador, acima de tudo. Mas coloca essa questão muito importante. O sábado foi feito para o homem. Para quê? Para o homem descansar, para o homem louvar a Deus, não é para o homem viver com sua família, fazer as suas obras de caridade no domingo. Foi feito para o homem, né? Mas não para escravizar o homem. Né? Em outros textos do Evangelho, em que São Marcos, São Mateus, São Lucas apresenta também essa questão do sábado, Jesus fala, quem é de vocês que quando o seu jumento cai num poço no dia de sábado, você não vai lá tirá-lo? Né? Quem de vocês não solta o seu jumento no dia do sábado e leva ele para tomar água, por exemplo? Né? Isso também diante da lei é proibido. Mas por que vocês fazem? Porque o coitado do animalzinho precisa disso. Precisa ser socorrido, precisa ser alimentado. E o homem? O homem é muito mais importante que um animal. Quer dizer, então Jesus deixa eles realmente sem resposta. Aí ele deixa bem claro. O Filho do Homem é também Senhor do sábado. Ou seja, ele é quem legisla, né? Muito mais do que vocês possam pensar. E aí Jesus continua dizendo, né? Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Entrou na sinagoga, de novo na sinagoga, e ali havia um homem com uma mão seca. Né? A sinagoga ali, a sinagoga de Cafarnaum. Tinha ali um homem, né, com a mão seca. Né? Alguns observavam para ver se haveria curar em dia de sábado, porque era o sábado também não podia curar. Mas que absurdo não aceitar que no sábado alguém pudesse fazer o bem. Bom, para poder, então, acusá-lo, né? Então Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. Né? Imagina a cena, né? Na sinagoga, todo mundo esperando, dia de sábado, não podia curar, e Jesus fala para o homem, vem aqui para o meio. Né? E perguntou a todo mundo ali, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Quer dizer, triste, né? Triste, né? É permitido fazer o bem ou fazer o mal? Né? E Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza. Engraçado, né? Essa ira em Deus, claro que não é um ódio, porque Deus não tem pecado, Deus não pode ter pecado. Então, essa ira é, sim, exigência de justiça. Né? Exige justiça. E, ao mesmo tempo, tristeza. Tristeza de ver aquelas pessoas agindo tão errado. Né? Porque eram duros de coração, diz aqui o texto. Eram duros de coração. Quer dizer, apesar de Jesus, né,
já ter falado ali dos pães da proposição que Davi comeu, né? E que o sábado foi feito para o homem. Não, mantiveram o coração endurecido. Então Jesus disse ao homem, né? Estende a tua mão. O homem então estendeu a mão ficou curada, né? E ao saírem os fariseus, então começaram a conversar para encontrar um jeito de matar Jesus. Que coisa triste, meus irmãos. Isso aqui é o pecado contra o Espírito Santo, sabia? É o endurecimento do coração. O próprio Jesus fala aqui, né? Por causa do endurecimento do seu coração. Duros de coração. Muitas pessoas perguntam o que é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo não é um ato assim, matar, roubar, prostituir, né, adulterar. Não. O pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento do coração. É Deus oferecer a você a sua misericórdia, Deus oferecer a você o seu perdão e você rejeitar. Não quero, não acredito, não quero. Né? Às vezes por comodismo, às vezes por vaidade, às vezes por, não sei, orgulho. Né? Não quero. Endurece o coração. Bom, aí, resultado, ninguém pode fazer nada pela pessoa, porque ela se fechou para a graça de Deus. Isso é muito triste, meus irmãos. Não pode acontecer conosco. Bem, eu gostaria de colocar aqui algumas coisas interessantes sobre o domingo, né? E tirar, inclusive, algumas dúvidas que algumas pessoas me fazem. Uma delas é porque que nós agora guardamos o domingo e não o sábado. Bem, os apóstolos é que colocaram isso. A gente encontra já nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, né? Aquele texto lá dos Atos dos Apóstolos, que São Lucas, onde ele diz, no primeiro dia da semana, quando nos reunimos para a fração do pão, eles chamavam de missa. Então, a missa era celebrada no domingo, no primeiro dia. Né? Você sabe que depois do domingo vem a segunda-feira, ou seja, a primeira-feira é domingo. Por que feira? Por que primeira-feira, segunda-feira, terça-feira? É porque antigamente o povo fazia a feira todo dia. Não tinha como hoje, você faz feira só no sábado e guarda os produtos na geladeira. Não tinha geladeira. Então tinha a feira todo dia. A pessoa comia o que comprava a cada dia, porque senão estragava. Então, a segunda-feira vem depois do primeira-feira do domingo. Então, essa primeira-feira, o primeiro dia da semana, foi transformado, então, no Dominus, o dia do Senhor, o domingo. Agora, qual é o sentido profundo? É porque o Cristo ressuscitou no domingo. E o que significa isso? Significa que não só o homem, mas toda a criação foi libertada da escravidão do demônio pela morte e ressurreição de Cristo. Então, o catecismo da igreja coloca bem claro, né? O domingo é o primeiro dia da nova criação. Da criação resgatada pela paixão e ressurreição de Cristo. Por isso que a gente celebra, então, o domingo. E é importante que isso vem dos apóstolos. Né? Não foi a igreja que inventou. Eu quero ler aqui para você alguns testemunhos, por exemplo, São Justino, que nasceu no primeiro século, ele morreu no ano 165, era um grande filósofo judeu que se converteu ao cristianismo e foi para Roma. Em Roma ele foi, inclusive, martirizado no ano 165. Olha o que São Justino já dizia no primeiro século. Reunimos-nos todos no dia do sol. Qual é o dia do sol? O inglês, Sunday. O que é o Sunday para o americano? O dia do sol. Qual é? É o domingo. Né? Domingo é o Sunday. Depois vem Monday, Tuesday, Wednesday. Né? Mas o Sunday é o domingo. Então, São Justino diz, reunimos-nos todos no dia do sol. Porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus. Mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. E nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou entre os mortos. Dentre os mortos. Está lá na sua Apologia 1,67. Está aí um testemunho do primeiro século que a igreja já guardava o domingo e não o sábado. Ok?
Depois de um outro testemunho do primeiro século, Santo Inácio de Antioquia, que deve ter nascido lá pela volta do ano 40, ele foi sagrado bispo por São Pedro, na grande cidade de Antioquia, que na época deles tinha mais de 500 mil pessoas. Né? E Santo Inácio de Antioquia, ele foi martirizado no ano 107, em Roma, na época do imperador Trajano, e foi jogado aos leões ali no Coliseu de Roma. Muito bem, o que Santo Inácio de Antioquia diz na carta que ele escreveu aos magnésios? Né? Ele diz assim: aqueles que vivem segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, ou seja, o domingo, no qual a nossa vida é abençoada por ele e por sua morte. Então, vocês estão vendo testemunhos do primeiro século, Santo Inácio de Antioquia, São Justino, falando que a igreja guardava, além dos Atos dos Apóstolos, que eu já citei, capítulo 20, versículo 7. Bom, mas também tem uma epístola de Barnabé, que é do ano 95, né, que diz assim: portanto, nós guardamos o 8º dia para o celebrar. Nesse dia, Jesus ressuscitou dos mortos e, depois de se manifestar, subiu aos céus. Então, está aí, né, a epístola de Barnabé, do ano 95, mais ou menos, depois de Cristo. Bom, então você repare, né, que nesses testemunhos acima, a harmonia, né, que une tão firmemente o domingo, né, com a ressurreição de Cristo, coloca tudo para nós o fundamento disso. São Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vazia a nossa fé. Né? Como a ressurreição de Cristo é o ponto alto de toda a nossa salvação, toda a nossa libertação, cada domingo o que nós celebramos? A ressurreição de Cristo. Por que a igreja não coloca nenhuma solenidade que não seja ligada a Cristo no domingo? Não se celebra uma festa de Nossa Senhora, não se celebra uma festa de nenhum santo no domingo. Não, a igreja desloca para a segunda-feira. Por quê? Porque o domingo é a celebração da ressurreição de Cristo, que é a nossa salvação. Se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar, dizia São Paulo. Bom, eu queria também colocar aqui o seguinte: o que o nosso catecismo fala, né, sobre o domingo. Eu acho importante colocar isso, porque aqui são as orientações pastorais que o catecismo coloca bem claro para nós. Então, ele diz aqui, a partir, se você quiser depois ler com calma, né, pegar aí o seu catecismo a partir do parágrafo 2174, né, o catecismo diz assim: este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos-nos nele. É o Salmo 117, versículo 24. Né? Então, o catecismo coloca: Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Né? Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Enquanto o 8º dia, que segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Esse é o sentido de celebrar no domingo depois do sábado dos judeus. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, o primeiro de todos os dias, o dia da ressurreição. A primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. Né? E aqui, aquela citação de São Justino, que eu já coloquei. Né? Depois ele fala: o domingo é a plenitude do sábado. Por que plenitude do sábado? Ele coloca assim: o domingo se distingue expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente a cada semana, e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos. Leva à plenitude, na Páscoa de Cristo, a verdade espiritual do sábado. Então, o sábado tinha uma verdade espiritual, que o domingo leva à plenitude. Né? A verdade espiritual do sábado judeu e anuncia o repouso eterno do homem em Deus. Então, o que o domingo significa? Ele sinaliza o repouso eterno do homem em Deus. Muito importante. Pois o culto da lei preparava o mistério de Cristo e o que nele se praticava prefigurava, de alguma forma, algum aspecto de Cristo. E aí tem uma citação, né,
de Santo Inácio de Antioquia, que também já coloquei aqui para vocês anteriormente. E aí a igreja coloca a importância da celebração da Eucaristia no domingo. Então diz aqui, a celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da igreja. O domingo, dia em que por tradição apostólica se celebra o mistério pascal, a missa, né, deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa de preceito por excelência. Quer dizer, nós temos que, né, participar da missa no domingo. E aqui o catecismo diz assim, entre outras coisas, né? A Eucaristia do domingo, ela fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Ou seja, não podemos deixar de participar. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser por motivos muito sérios, por exemplo, uma doença, cuidado com bebês, etc. Mas se a pessoa não tem problema, tem que ir à missa ao domingo ou no sábado à tarde e à noite, né? Ou se forem dispensados pelo próprio pastor. Por algum motivo justo, o confessor, o pastor, pode, né, dispensar. Agora, importante o que está aqui no parágrafo 2181. Aqueles que deliberadamente, ou seja, voluntariamente, né, faltam a esta obrigação, cometem pecado grave. Olha aqui, está aqui no parágrafo 2181. Não ir à missa no sábado à tarde, à noite ou no domingo por preguiça, ou porque, não, eu vou ficar vendo um jogo de futebol, pecado grave. E pecado grave, a igreja diz o seguinte, a pessoa não pode comungar. Precisa primeiro confessar, se arrastar aqui esse pecado. Bom, e a igreja coloca então também aqui muitas outras coisas, seria bom que você lesse o que o catecismo coloca, né? Ele fala, por exemplo, da importância da participação na celebração comunitária da Eucaristia, assim como um testemunho de pertença e de fidelidade a Cristo, né? Se não houver ministro sagrado, né, numa comunidade, então pode ser feita a paraliturgia, ou seja, apenas a celebração da palavra, mas ele coloca bem claro, havendo missa na cidade, nós somos obrigados a ir à missa. Eu não posso deixar de ir à missa para ir só na celebração da palavra, porque na celebração da palavra não tem a consagração, não é missa. Não se torna presente o sacrifício de Cristo, é completamente diferente. É claro que a celebração da palavra, feita por um ministro extraordinário da Eucaristia, ou por um diácono, claro que tem valor, claro que tem importância, mas não se compara à missa. Então, é lamentável em alguns lugares que as pessoas deixam de celebrar a missa e faz o povo ter aí apenas a celebração da palavra. De jeito nenhum. Isso não pode acontecer, né? E também o catecismo coloca aqui, numa longa explanação que ele faz aqui, ele coloca a importância, né, de nós usarmos o domingo também para a caridade, né, para socorrer aquelas pessoas que precisam de nós. Olha, hoje nós temos, a maioria das pessoas hoje não trabalha nem no sábado, né? Alguns até o sábado ao meio-dia e outros nem trabalham no sábado. Então, dedicar um tempo desse de descanso para atender também nossos irmãos necessitados. Meus irmãos, se a gente andar pelas periferias da nossa cidade, nós vamos ver irmãos nossos passando fome. Eu tenho essa experiência aqui, eu participo de um grupo de mais de 50 pessoas em que nós formamos um movimento que nós chamamos de Amigos da Caridade, onde todo mundo dá um pouco de dinheiro, doações de roupa, de remédio, de material de construção e etc. E a gente vai para as periferias aí, e nós hoje, graças a Deus, já damos mais de 40 cestas básicas para famílias necessitadas, uma vez por mês. Mas o mais importante é a gente visitar essas famílias, né? Quanta gente com água cortada porque não consegue pagar a água. Quanta gente com a luz, a eletricidade cortada porque não consegue pagar. Hoje mesmo, uma família que nós visitamos, uma mãe com 4 crianças, as crianças estavam chorando de fome. E quando nós chegamos com a cesta base e com pão, a criança falou para a mãe, mãe, graças a Deus, hoje tem pão.
meus irmãos, é de arrancar lágrimas da gente. Sabe? Então, o domingo também é para isso. Sabe? É o dia de louvor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus disse, aquilo que você fizer para o menor dos meus pequeninos é a mim que você está fazendo. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele, diz uma música, não é? Então, o domingo tem todas essas oportunidades para nós. Louvar a Deus, estar com a família, conversar com os filhos, que durante a semana a gente não tem tanto tempo, dialogar com os filhos, descansar, fazer a caridade, participar dos movimentos da igreja, de um encontro, de uma palestra, enfim, é um dia dedicado a Deus. Dedicado a Deus. Seja diretamente a Deus, seja no próximo, um dia dedicado a Deus. Tá aí. Olha, eu queria sugerir a você que pegasse seu catecismo depois, desde o parágrafo 2174 até o parágrafo 2195. O catecismo fala assim, longamente sobre a questão do domingo. É muito importante. Por isso que a igreja colocou para nós, né, esse tema do domingo, né, para a gente refletir neste domingo. Ok? Muito bem, eu quero pedir ao Senhor que nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção, para que a gente viva o domingo como Deus quer. E vivendo o domingo para Deus, com Deus, em Deus, a nossa semana vai ser muito boa. Alguns dizem, domingo sem missa é semana sem graça. Domingo sem missa é semana sem graça. Sem a graça de Deus. Né? É verdade. Então, que o nosso domingo seja, Senhor, para nós, um momento forte de encontrar com o Senhor na Eucaristia, encontrar com os irmãos na caridade, encontrar com a família, encontrar com todos aqueles que precisam de nós. Dai-nos, Senhor, esta graça, dai-nos, Senhor, esta bênção. Que a Virgem Maria, aquela que viveu toda para Deus, inteiramente para Deus, não tinha lugar para ela na sua vida, ela nos ajude também a viver muito bem o domingo para Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Estou vendo aí a Maria Bernadette, Valdete, Kika. Ok, muito obrigado. Ana Paula, boa noite a vocês também. Deus abençoe você também. Sandra, amém. Jéssica, a todos vocês um grande abraço. Que Deus dê a todos vocês um bom domingo e uma santa semana. Obrigado.